que o Senhor colocou no meu coração, antes de eu retomar o tema, que eu creio que Deus não quer apenas ordenar a nossa vida financeira. Eu creio que o Senhor está nos preparando. Algo que me veio ao coração é que o Senhor está nos preparando para as coisas que sobrevirão. Eu já tenho compartilhado isso com alguns irmãos já há algum tempo. Tenho dito como coisas: não façam dívidas. Busquem ter uma vida em que você seja o mais desembaraçado possível, porque nós estamos vivendo um tempo claramente, que a palavra claramente previu, né? Queria ler com vocês uma coisa. Queria que a gente abrisse em Apocalipse 6, 5 e 6. Estou abrindo aqui um parêntese aqui de introdução para aquilo que eu desejo compartilhar, continuar compartilhando com vocês. O capítulo Apocalipse 6, versículo 5, fala assim, olha, quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Isso tudo acontece aqui na abertura dos selos, né? O primeiro selo é o cavalo branco. Ele empunhava um arco, tinha uma coroa e cavalgava como vencedor. Eu creio que esse cavalo branco aí representa o evangelho do reino de Deus. Ele saiu para vencer. O segundo selo fala de um cavaleiro vermelho. Foi dado a ele poder para matar os homens e para que os homens matassem uns aos outros. E eu acho interessante que, ao que tudo indica, isso representa coisas como guerra, violência, mortandade. E o terceiro é o cavalo preto, e ele carrega na mão uma balança. Não é justiça, não é nada disso, é a balança que ele carrega para pesar coisas. E é interessante que o que se ouve é 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário. Eu acho interessante, ao que parece, esse texto nos fala que o muito comércio, a ganância e os negócios dos homens se aprofundariam demais e se tornariam as coisas, ao que parece, escassas, ou as pessoas seriam exploradas nisso. Quando diz 1 quilo de trigo por 1 denário, o denário era a moeda correspondente ao dia de trabalho de um trabalhador braçal. Imagina, o cara trabalhar o dia inteiro e no final ele conseguir comprar 1 quilo de trigo. Ao que parece, quando ele fala 3 quilos de cevada, ele não está falando de um valor maior. Ele está falando de um valor proporcional. Provavelmente a cevada era um alimento que não era tão valorizado como o trigo, né? Com trigo se faz pão. Imagina só a quantidade de cevada, que ao tudo indica não era alguma coisa muito relevante, como o trigo, também por um dia de trabalho. Isso me parece que fala sobre exploração mesmo, escravidão das pessoas. E é interessante que fala no final: e não danifique o azeite e o vinho. É como se ele dissesse: olha, trata com bastante cuidado, valoriza demais essas coisas, como se essas coisas, a impressão que dá é que a gente teria dificuldade
para adquiri-las. Então, você tratasse com cuidado para não danificar, não perder, não desperdiçar em vão essas coisas. E queria também abrir em Apocalipse 13. Apocalipse 13, versículo 11, quando ele descreve a besta, uma das bestas, a segunda besta, né? Eu não queria entrar em nenhuma questão aqui, nenhum detalhe, eu só vou ler para dar contexto, para a gente perceber uma questão que diz respeito ao tempo em que vivemos. Fala assim, ó, Apocalipse 13, 11. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Eu queria só destacar uma questão apenas. Vejam que essa besta, ela é uma besta que ela é dotada de muitíssimo poder e condições de enganar, de fazer as coisas, inclusive de dar vida a uma imagem, descer fogo do céu. Apocalipse 13, 11. E o poder que ela reunirá é tal que ela vai obrigar todos os homens a terem a mão na marca e na testa. E até muito já se especula sobre essa questão, se seria chip, se seria marca na mão. Mas a questão que eu queria destacar era que eles tivessem essa marca para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o número. Eu acho interessante a gente pensar sobre isso, queridos. A marca da besta e o poder dela de domínio sobre os homens será um poder econômico. As pessoas que não se sujeitarem a adorar a imagem daquela besta ali, receber esse sinal na mão e na testa, as pessoas não poderão comprar e vender, sabe? E eu acho muito importante nós meditarmos sobre isso. Nós percebemos que toda a terra tem se tornado, todos os habitantes da terra têm se tornado escravos do sistema financeiro mundial. Não é só a gente, pessoa, não, são os próprios bancos centrais dos países. Há um momento muito crítico da economia mundial e estou falando tudo isso para destacar. Se nós estivermos muito presos financeiramente a muitas dívidas e questões, o que será de nós? Como faremos para nos livrar desse sinal, dessa marca? Seja ela qual for. E eu penso até que essas coisas... Estava lendo uma reportagem hoje que, a partir de novembro agora, o Banco Central do Brasil vai começar a operar um tipo de pagamento, inclusive que se pode usar o WhatsApp para fazer pagamento, e o objetivo final é um só,
que pare de haver circulação de dinheiro espécie, moeda. Todas as coisas estão sendo claramente preparadas de maneira bem sutil, tantas vezes. Nós já temos um chipzinho dentro das nossas carteiras, que são cartões de crédito e coisa desse tipo. As coisas estão sendo muito bem arquitetadas, queridos, para que quem já esteja debaixo do alçapão, na hora que puxarem a corda, fique lá dentro. E para mim, essa é uma grande questão, amados. Eu penso que Deus não quer apenas que a gente ordene, tenha vida organizada, prospere, esse tipo de coisa. Eu penso que é da vontade do Senhor que a gente se aparte, que a gente viva aquilo que nós somos feitos, pessoas livres, livres do ponto de vista de Deus, espiritual. Livres do ponto de vista de que nós fomos comprados por altíssimo preço para voltarmos a sermos outra vez escravos. A nossa vida foi comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eu queria ler Efésios 2. Antes de ler Efésios 2, só queria retomar um pouquinho, até como efeito de catequese mesmo, as coisas que eu compartilhei nos últimos 3 encontros. Eu compartilhei no primeiro encontro, eu vou falar mais rapidinho, né? No primeiro encontro eu falei sobre algumas coisas que são claras nas Escrituras e que precisam ser princípios estabelecidos firmemente em nossos corações. Que todas as coisas pertencem ao Senhor e é que é Ele quem nos provê de todas as coisas e que nós somos apenas mordomos daquilo que pertence a Deus. Nós, como discípulos, isso é a realidade ainda mais marcante, porque um dia renunciamos a tudo que somos e temos por amor de Cristo e do Evangelho. Nós rendemos e entregamos a Cristo. Se já era de Deus, agora nós rendemos, colocamos ao dispor da vontade de Deus essas coisas na nossa vida. Terceira coisa é que, nesse contexto, Deus, Jesus, nos ordena que não ajuntemos tesouro nessa terra, mas que o nosso coração esteja apontado para o céu e que o nosso tesouro esteja nos céus. Porque as bênçãos do Novo Testamento, da Nova Aliança, não apontam para uma prosperidade terrena, mas para um futuro glorioso no Senhor. Eterno, espiritual, no reino de Deus, estabelecido para sempre. E a quarta coisa que eu falei é que nós não podemos ter uma vida em que seja o dinheiro quem diz para a gente como viveremos, o que faremos, ao que nos dedicaremos. Por quê? Porque nós podemos ter apenas um Senhor em nossa vida, Jesus Cristo. Se for o dinheiro quem nos diz o que podemos fazer ou não fazer, se é o medo de faltar dinheiro que nos diz o que vamos fazer ou não fazer, ou a quantidade dele, nós não temos perguntado a Cristo, nós temos perguntado ao dinheiro, a quantidade de dinheiro, a falta do dinheiro que temos. Existe outro Senhor dividindo o lugar de Cristo em nossas vidas. E existem 2 maneiras pelas quais Mamon busca dominar a nossa vida. A primeira é estabelecendo idolatria, que é a avareza. A avareza é o amor ao dinheiro. É uma vida pautada no desejo de enriquecer ou de simplesmente ter uma vida garantida por dinheiro. A avareza não é apenas buscar ficar rico, mas é você buscar uma vida em que você ache segurança apenas no dinheiro e nos bens. Que você só se consiga se encontrar seguro quando você tem bem dinheiro para se resguardar você. Isso também é avareza. E do ponto de vista de Deus, a avareza é idolatria. O ídolo aqui é terrível. O ídolo é Mamon. Mas há um segundo modo pelo qual Mamon busca nos manter debaixo de seus domínios, que é por meio do endividamento. É uma vida opressa e dominada por dívidas, em que vivemos, acordamos a cada dia, correndo atrás do prejuízo, vivendo para resolver a dívida que tem que ser paga.
porque nesse caso estaremos de fato vivendo escravidão, porque a palavra fala que aquele que é devedor é escravo, se vendeu como escravo a seu credor. E aí nós trabalhamos algumas coisas práticas diante de Deus aí. Só vou destacar, nós vimos que a primeira atitude que precisamos ter no nosso coração é de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ter a disposição de coração de termos apenas um Senhor em nossas vidas e ter a mesma disposição que Ele teve. Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Não é de se estranhar se por causa do Evangelho vivamos vidas mais simples e restritas. Se buscando o reino de Deus, Deus nos der uma vida mais abastada. Glória a Deus, é com Ele. Se em virtude de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, nós tivemos que viver vidas mais apertadas financeiramente, glórias a Deus, porque nós viveremos uma vida em que o reino de Deus estará em primeiro lugar. É Ele quem vai dizer o que viveremos ou não. Pensem em missionários, queridos. Conheço irmãos como o Bruno. Quando Deus direcionou ele foi mandado para São Tomé e Príncipe, na costa da África, país miserável, para cooperar com irmãos ali. Quem escolheu levar ele para lá e sustentar ele lá foi o Senhor. Agora conheço outros irmãos que o Senhor resolveu mandá-los para os Estados Unidos. Estão lá cooperando com o Senhor. Se a gente comparar a vida dos irmãos que foram enviados para os Estados Unidos e aqueles que estão na África, obviamente que a vida provavelmente dos irmãos da África são mais apertadas. Mas quem é que disse como eles viveriam? O Senhor que os enviou para cada lugar. Então, queridos, essa é uma questão que cabe ao Senhor. E aí, uma das coisas práticas é que para a gente ter condições de que Cristo reine, nós precisamos sentar e calcular o que o Senhor tem nos dado, para sabermos o que temos ao nosso dispor, para saber e buscar a direção do Senhor, o que faremos, o que Deus quer que eu faça com os recursos que Ele me confiou como mordomo. Esses recursos foram dados a mim para viver de acordo com os princípios e os padrões da palavra de Deus, e não de acordo com os meus planos e sonhos simplesmente individuais, egoístas, humanos. Ou seja, é necessário que nós tenhamos e busquemos uma vida ordenada desse ponto de vista. Que as coisas não estejam desordenadas, desorganizadas. Precisamos saber quanto entra todo mês, para a gente saber, inclusive, o que ofereceremos ao Senhor. E é engraçado uma coisa. O Senhor nos chama a ordenar a nossa vida. A primeira coisa que Ele nos propõe é dar a Ele o que lhe é devido. O Senhor nos chama a depender dEle, entregando a Ele parte daquilo que Ele nos dá. Com gratidão, com consagração daquilo que temos recebido dEle, com fé e dependência, dizendo ao Senhor, Senhor, eu estou te entregando parte do que o Senhor me dá, porque eu sei que é o Senhor quem me manteve hoje até aqui. E como adoração, honra a Deus com os nossos recursos. Eu queria lembrar vocês que na reunião passada eu não usei nenhum texto da Velha Aliança para sustentar esse princípio da palavra do Senhor. Eu só apontei para textos que mostram esse princípio na palavra de Deus, antes mesmo de ter a lei que estabeleceu o dízimo. O Senhor, a gente viu lá na vida de Abraão ao ofertar a Melquisedeque, nós vimos isso na vida de Jacó. E também nós vimos isso na vida da igreja primeira. A igreja primeira era extremamente generosa, davam a Deus, entendendo que o Senhor já lhes tinha dado todas as coisas. Que eles precisavam, que eles entendiam claramente que os recursos que Deus tinha colocado nas mãos dele era para ser usado nas mãos do Senhor, para a expansão do reino de Deus. Por isso que eu fico impressionado como em 2 Coríntios 8:9 existem expressões do tipo que Paulo usa: generosidade, alegria em contribuir,
boa vontade, contentamento, prontidão em repartir, porque esse era o coração daqueles irmãos. Era o que havia no coração deles, como houve no coração de Abraão quando ofertou a Melquisedeque. Era o que Jacó tinha dito a Deus. E então, queridos, eu desafiei e volto a dizer isso para vocês, que além da gente parar, buscar saber quanto Deus nos tem dado mês a mês, a maioria da renda nossa aqui é mensal ou é semanal, nós temos que buscar saber diante de Deus o que o Senhor tem nos dado, para que saibamos dele o que fazer com aquilo, com o montante que ele tem nos suprido. E hoje eu queria tratar, por isso que eu comecei falando sobre a questão de que eu penso que esse é um tema que Deus está tratando conosco, também de um ponto de vista, ou especialmente nesse tempo, de nos preparar para as coisas que sobrevirão. Eu queria que a gente lesse o tema que eu vou propor então aqui hoje. Primeiro nós precisamos encarar as nossas dívidas e deixarmos que Deus nos dê direção para acabar com as nossas dívidas. Eu estou falando isso de uma maneira genérica. Eu vou ainda apontar algumas observações sobre isso. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para essa verdade. Eu penso que uma das coisas que Deus quer é que nós não andemos com dívidas. Então, queria que a gente lesse Efésios 2. Efésios 2, versículo 1, fala assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Vejam que a gente vivia uma vida morta em transgressões e pecados e seguíamos a ordem do príncipe da potestade do ar, o espírito que atua na vida daqueles que vivem na desobediência. Quem é esse, queridos? Quem é o príncipe da potestade do ar, debaixo de quem vivem aqueles que vivem sem Cristo? É Satanás. Nós um dia vivemos perdidos e seguindo a vontade de Satanás no mundo. A palavra fala que o mundo jaz no maligno. Foi desse império de trevas que o Senhor resgatou a nossa vida e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor já nos libertou do domínio do príncipe da potestade do ar, que nos levava a viver sob desobediência. Ele atuava em nós por causa da nossa desobediência. Mas o Senhor já nos libertou do domínio de Satanás. Gálatas, voltar um pouquinho só aí atrás, uma página para trás, Gálatas 5, versículo 1. Paulo fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Eu acho interessante esses dois textos. Olha só, o Senhor fala assim, vocês foram libertos, vocês foram chamados para a liberdade, então não se submetam de novo a um jugo de escravidão. E eu queria chamar a atenção, é da vontade de Satanás, de Mamon, queridos, que nos endividemos, que vivamos bem certinho na mentalidade que guia o mundo hoje,
de fazer prestações mês a mês, que comprometam a nossa renda, que tirem de nós a liberdade da administração dos nossos recursos. A gente faz, já compra e adquire logo, tantas vezes baseado só na quantidade e no valor das parcelas, sem sequer perguntarmos a Deus se aquilo é vontade do Senhor. Lidamos muitas vezes com decisões da nossa vida a respeito de aquisições, compras, vendas, negócios, sem parar para perguntar a Deus sobre as coisas. Buscar o conselho do Senhor. Nos metemos em negócios tantas vezes atravessados, porque é desejo do maligno que todos nós nos escravizemos a um outro jugo de escravidão. Esse é o alerta que eu penso que Deus quer nos dar hoje. O Senhor quer ordenar as nossas finanças para que não sirvamos mais como escravos do diabo e de seu sistema maligno que conduz esse mundo. É interessante a gente pensar sobre isso. Mateus 11, eu nem vou abrir aqui, porque eu queria ir destacando outras coisas. Quero, no nome de Jesus, terminar esse tema hoje, se o Senhor me permitir. Mas nós lemos lá, Jesus falando, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse Jesus. Qual é o único jugo que podemos ter em nosso lombo? O único jugo que podemos ter, queridos, sobre as nossas vidas é o jugo suave e leve de Cristo. Nos submetemos apenas a Ele. Paulo falou em Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo chamou vocês. Então, por favor, não se submetam de novo a um novo jugo de escravidão. Pois o único jugo que pode haver na nossa vida é o do Cordeiro Santo de Deus. É aquele jugo que é suave e é leve, que traz alívio para o cansado e para o sobrecarregado. Eu quero dizer para vocês, Deus quer nos tirar de dívidas. E observe uma coisa que eu acho interessante, que a gente não pode desconsiderar. Tantas vezes as dívidas têm várias origens. Não é só, tantas vezes as dívidas não são apenas fruto de má ordenação financeira. Geralmente são, mas nem sempre são. Tantas vezes surgem em nossas vidas em virtude de enfermidades, de acidentes, de coisas absolutamente imprevistas. Surgem? Com certeza que surgem. Mas, queridos, eu creio de todo o meu coração que mesmo nesses casos, o Senhor quer trabalhar em nossas vidas para nos libertar. Para nos libertar. Se o endividamento que obtivemos foi fruto de alguma surpresa infeliz que aconteceu em nossa vida, eu creio que o Senhor não passa por cima dos princípios dele. Que ele quer nos levar a nos adequarmos à vontade dele. E a vontade dele é que não nos submetamos outra vez a um jugo de escravidão. Outra coisa, se a gente considerar bem, existem dívidas que aparentemente são legítimas. E se eu pudesse dizer uma coisa, é que provavelmente a única dívida que se justificaria do ponto de vista de empréstimos é aquela em que há certeza de que o retorno que se obterá dela é maior do que o juro que se pagará por ela. Mas, de qualquer modo, eu penso que toda dívida por nós, sobretudo de grandes montantes, devem ser consideradas diante de Deus debaixo de oração, nunca como fruto de impulso. Nós temos que atentar, sobretudo nesse tempo. Nós precisamos buscar conselhos. Tantas vezes Deus nos livra de complicações na vida,
pelo fato de sujeitarmos nossa vida a conselho dos irmãos, a tempo de oração. Algumas vezes o Senhor trouxe ao meu coração uma ideia que é a seguinte: se é pegar ou largar, você tiver que tomar qualquer decisão debaixo de um tipo de pressão assim, é pegar ou largar. Ou você entra nesse negócio ou você perde. Queridos, tenham cuidado que isso é muito comum. Se é algum tipo de armadilha que Satanás está provocando aí na sua vida, que pode te meter porque você não tem tempo para pensar, você quer garantir por você mesmo um negócio que às vezes parece um negoção, e às vezes sem consultar a Deus, você se mete a fazer coisas, ou às vezes vai ter que arrastar durante um bom tempo uma dívida dura, que vai comprometer, que vai tirar a sua liberdade financeira, que vai te tornar escravo de alguém por bastante tempo. Então, mesmo as dívidas que são, entre aspas, a gente poderia considerar assim como dívidas legítimas, esse financiamento de determinados bens de grande valor, mesmo assim nós precisamos ter muito cuidado, sobretudo no tempo em que vivemos, e buscar conselho, buscar direção, submeter a oração. Deus está atento à nossa vida, queridos, a detalhes. Às vezes Deus responde coisa que a gente está pedindo, que você fala assim: será, rapaz, que eu vou colocar um negócio desse diante de Deus? Deus ocupado com tanta coisa mais importante. Mas, queridos, Deus responde orações em coisas mínimas. Eu tenho certeza que todos nós temos experiências em nossa vida de coisas em tese pequenas que colocamos diante do Senhor e o Senhor veio e respondeu. Então, nenhum negócio que envolve a vida de um filho de Deus é coisa que é alheia à vontade de Deus. Tudo diz respeito ao governo de Deus na nossa vida. Atentem para isso. Isso é um princípio que, quando desrespeitado, pode trazer consequências complicadíssimas para as nossas vidas. Então, outra coisa, há um tipo de dívida que é mais perigosa, que é a dívida de consumo. Dívidas que fazemos por necessidades criadas. E às vezes necessidades que nem são necessidades. São coisas que o nosso olho e a nossa carne passam a desejar. Não é uma necessidade efetiva. É uma chamada dívida de consumo, fruto de impulso, de tomada de decisão atraída por olhos. E às vezes nos comprometemos com coisas em relação às quais não houve nem sequer, não é que nem houve oração, não. É que não houve mesmo sabedoria, prudência, calma. Foi mero impulso, tantas vezes carnais mesmo, do desejo de consumir. Então, olha só, atentem para isso. Questionem, queridos. Porque a proposta hoje para nós é parcela no cartão em 12 vezes e está tudo resolvido, é uma parcelinha de 100. Daqui a pouco são 5 parcelinhas de 100, de 150. Parcela no carnê, parcela no débito em conta. A gente vai se enganando, a gente vai sendo enredado facilmente. E Satanás vai nos tornando escravos. Daqui a pouco nós temos 30% da nossa renda, 40% daquilo que ganhamos, comprometido com dívidas que não é só R$100 por mês, em 12 parcelas. E aí daqui a pouco deixamos de ter recursos para abençoar outros, daqui a pouco estamos apertados, não conseguimos mais ofertar a Deus. Não conseguimos mais. Mas era só uma parcelinha de R$100. Mas era tudo o que o diabo queria. Então, queridos, por favor, eu queria chamar a nossa atenção hoje. Nós precisamos atentar. Eu quero repetir para vocês, eu creio de todo o meu coração que Deus quer nos tirar das dívidas. Deus
está nos alertando para que não nos metamos em dívidas. Que quando formos fazer algum compromisso financeiro, paremos para orar. Se o negócio vem de Deus, eu tenho certeza absoluta, como tantas vezes tenho experimentado na minha própria vida, que é o Senhor quem garante para você, queridos. Se não for o Senhor quem fez isso, não te meta em negócio nenhum. Porque o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Então estou pontuando questões aqui com vocês, lembrando o que diz Provérbios. Provérbios fala lá, vou lembrar aqui qual que é o texto, para relembrar vocês. Provérbios 22:7. O devedor é escravo do seu credor. Essa sensação, por exemplo, a gente vai fazendo dívidas, tantas vezes desnecessárias, supérfluas, sem tomarmos o devido cuidado, e aí daqui a pouco começa a crescer em nós uma sensação, que é aquela sensação de colocar dinheiro em bolsa furada. Daqui a pouco a gente começa a viver sob a sensação de que a gente não consegue saber para onde vai o nosso dinheiro. Por quê, queridos? Há um ladrão que está consumindo os nossos recursos. Isso não é à toa. É interesse do diabo que a gente sirva a Mamon. Queria continuar aqui ponderando mais algumas coisas com vocês. E diante das dívidas, do mesmo modo que nós temos que parar, eu penso que em muitas situações entre nós, o ponto em que chegamos de endividamento, muitas vezes nós precisamos de ajuda. Ajuda de irmãos. Ajuda de irmãos para a gente sentar, colocar a nossa renda no papel, conhecer exatamente quais são as nossas despesas fixas. Depois pararmos para saber qual é o montante que nós devemos, anotar direitinho, levantar todo o valor devido, porque nós precisamos, de fato, encarar essas coisas. Nós precisamos colocar essas coisas e nos determinar diante de Deus em oração, em arrependimento, em humilhação diante de Deus. Nos dispondo de coração a fazermos sacrifícios para resolvermos essa questão, porque Deus deseja que a ninguém devemos coisa nenhuma senão amor. Deus quer resolver a questão de dívida em nossas vidas, amados. Nós precisamos tantas vezes de ajuda, às vezes a gente não sabe nem por onde começar. Às vezes a gente não sabe, já fez tentativas aqui e acolá, às vezes até gerou mais dívida ainda, tentando saldar a dívida. E nós precisamos de direção, aconselhamento, oração, ajuda de irmãos para nos auxiliar nesse negócio. Então, eu digo, para calcular essas coisas. Se a dívida tem comprometido muito o seu orçamento, para buscar conselho, coloca para os irmãos. A gente quer cooperar na vida uns dos outros nesse sentido. Nós precisamos ter disposição verdadeira de fazer sacrifícios e renúncias, sermos fiéis ao Senhor, e Ele vai operar sobrenaturalmente. Quando nós contemplamos um pecado como esse de endividamento, de escravidão, reconhecemos aquilo diante de Deus, pedimos perdão ao Senhor, paramos para calcular, nos dispomos de coração no Senhor a acertar aquilo, encaramos, pedimos conselho e ajuda do Senhor e dos irmãos e começamos a fazer aquilo que Deus quer. Todos nós experimentamos uma coisa: prover sobrenatural de Deus. Às vezes a pessoa pega a relação de dívida dela lá e pensa assim: não, rapaz, se eu for parar para pagar tudo isso aqui, eu vou levar 10 anos para pagar. E muitas vezes, queridos, porque tomamos a decisão correta aos olhos de Deus,
começamos a fazer aquilo que é da vontade dele, o que nos diz a palavra, o Senhor começa a dar meios imprevisíveis para acertarmos as coisas. Obedecendo, o Senhor derrama graça. Obediência traz graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Queria ressaltar isso com vocês. Uma postura importante. Ô, Marcelo! Boa noite. Deus te abençoe. Estamos orando por você, viu? Já oramos e estamos permanecendo aqui orando, viu? Conseguindo ouvir bem, né? O Senhor está com você aí. Glórias ao Senhor. Então, queridos, muitas vezes há uma postura errada no nosso coração também em relação a resolver dívidas, que diz respeito a gente focar mais no que nós não temos do que naquilo que nós temos. E isso é um equívoco. Às vezes a gente não resolve, não sai, não toma a decisão de fazer a vontade de Deus, porque a gente fica só concentrado no fato de que eu não tenho dinheiro para pagar tudo isso. Mas Deus quer operar sobre aquilo que nós temos. Ele quer usar o que Ele tem nos dado para resolver essas questões, como já tem feito na vida de muitos irmãos. Temos testemunhas aqui entre nós, irmãos que chegaram aqui entre nós muito endividados, e que o Senhor operou, tirou da dívida, do endividamento total, hoje não vive mais esse tipo de situação. Eu digo, queridos, isso é verdade. Se Deus nos ensinou e nos direcionou assim, se nos pusermos a viver, Ele vai dar graça e capacitar. Ele é fiel à sua palavra. Mas Ele precisa encontrar em nós um coração realmente disposto. Queria ler um texto com vocês acerca disso, que é o texto que está em 2 Reis 4, versículo 1. 2 Reis 4, versículo 1. É interessante esse caso aí. Eu penso que isso é uma representação daquilo que Deus quer fazer. A palavra fala assim, olha, 2 Reis 4, versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Olha que interessante. Eliseu aponta. Havia uma dívida ali, queridos. Ali a escravidão era real. O fato de não pagar a dívida, 2 filhos daquela mulher, o credor ia levar como escravo. Tá nessa ideia a escravidão da dívida. A escravidão da dívida está no fato de que nós passamos a trabalhar não para nós, para ganharmos dinheiro. Nós passamos a trabalhar para entregar o nosso dinheiro a outra pessoa. Nisso está a escravidão. Trabalhamos um mês inteiro para no final entregarmos nosso dinheiro para o nosso credor. Isso é ou não escravidão? Isso é escravidão, queridos. E aí, qual que é a pergunta de Eliseu? Eliseu pergunta: o que você tem? E eu penso que Deus quer trabalhar bem isso mesmo. Deus quer que nos foquemos naquilo que nós temos, que é sobre isso que Ele vai operar na nossa obediência. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: então pegue emprestada vasilhas dos vizinhos, vasilhas vazias, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você tem, as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos
e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: "Traga-me mais." Mas ele respondeu: "Já acabaram." Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: "Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar." Então aquela mulher pediu a ajuda do Senhor, obedeceu a orientação dada, a direção dada pelo Senhor. E o Senhor, uma dívida que era impagável, o Senhor sobrenaturalmente começou a multiplicar o que ela tinha e deu a ela condições de não só pagar todas as suas dívidas, como também se sustentar. Então, queridos, é da vontade de Deus que, obedecendo a palavra do Senhor, Ele se manifeste a nós para nos dar graça, dar aquilo que nós não temos por nós mesmos condições de resolver. Então, encare a dívida. Então, as coisas que eu tenho falado para vocês, pare para saber o que o Senhor tem dado a você mês a mês. Faça esse cálculo. Para um será mais fácil, para outro será mais difícil, né? Às vezes cai o salário todo dia, todo mês na conta. Outras vezes você ganha comissão, outras vezes você ganha por dia, por semana e tal. Varia. Segundo, se proponha diante de Deus a dar a Ele oferta em gratidão, consagração, honra ao Senhor. Terceira coisa, pare para encarar suas dívidas. Decida diante de Deus tratar essa questão na sua vida. Geralmente não vai ser fácil. Vai ser muito desafiador. Todos os irmãos que resolveram aplicar essa palavra à sua vida tiveram que lutar durante meses, até ano inteiro. Mas o Senhor operou, deu a eles condição. A quarta coisa que eu queria trabalhar com vocês é que uma das coisas que, depois de termos resolvido as dívidas, isso se enquadra naquilo que eu disse logo no início, no encontro passado, que existe um desejo de Deus que a gente inverta a postura que hoje nós temos. Como geralmente é a postura nossa no trato com o que recebemos. Nós pegamos o que recebemos, pagamos ou gastamos tudo aquilo que precisamos e depois a gente vê se tem dinheiro para ofertar a Deus, se dá para guardar alguma coisa. E sob essa lógica, via de regra, mesmo para quem ganha bem, a conta não vai fechar no final do mês. Não vai. Porque nós temos que inverter essa questão. Nós temos que saber primeiro o que ganhamos e nos organizarmos diante de Deus. Colocar cada coisa em seu devido lugar. E passarmos, então, a viver em obediência. Então, a primeira coisa, a ideia de primícia está nisso. Tirar daquilo que pertence ao Senhor e dar a Ele. Depois, buscar diante de Deus. Estabelecer um orçamento que seja claro. Tirar aquilo que é desnecessário, que é supérfluo. Às vezes, nem é tão desnecessário. Mas, às vezes, vai exigir renúncia nossa para que a gente volte a enquadrar nossa vida nas condições que Deus tem nos dado. Porque às vezes estamos endividando porque estamos gastando mais do que recebemos. Mantemos padrão de vida, mantemos coisas em nossas vidas que às vezes não se enquadram naquilo que recebemos de Deus. Fogem ao nosso orçamento. Ultrapassam o montante que Deus tem nos confiado. Então a gente precisa saber, inverter a questão. Queridos, eu digo isso para vocês de experiência própria. Uma primeira coisa que eu vi Deus mudar na minha postura do ano passado para cá, no testemunho que eu dei, foi exatamente isso. Eu falei, Samuel, eu quero que você pare de gastar e depois perguntar se tem
tem dinheiro para ofertar a mim. Eu quero que você faça essa conta e tome a decisão com resolução de fazer aquilo que me agrada. Queridos, inverta a mesa. Não viva mais fazendo conta no final. Faça a conta no início e não no final. Porque senão nós viveremos à mercê das nossos próprios desejos e vontades. Nós viveremos. Tá, e pior, a gente vai viver justificando para nós mesmos isso. E eu penso, queridos, que quando conseguimos colocar as coisas no devido lugar, há um princípio do Senhor, que é: nós temos que viver com menos do que ganhamos. Talvez isso seja uma coisa muito desafiadora, o que eu estou falando para vocês. Mas eu vou dizer com toda sinceridade para vocês que eu tenho visto testemunho de irmãos, às vezes que vivem com rendas do tipo salário mínimo, dizer e ver a obra de Deus nesse ponto de vista. Reduzirem o seu gasto e conseguirem ter para poupar. Porque eu penso, queridos, que esses são princípios de Deus, da palavra de Deus. Queria ler algumas coisas com vocês. Vamos abrir Provérbios 6. Ou seja, o último, né? A partir do momento em que você ordenar a sua vida financeira, tome uma atitude de gastar menos do que você ganha. Ou não gastar tudo o que você ganha. Poupar com sabedoria e multiplicar com generosidade. Ver Deus multiplicar. Queria ler Provérbios 6. Versículo de 6 a 8. Esse é um texto muitíssimo conhecido de Provérbios. Ele fala assim, olha, observe a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Existe aqui, queridos, uma sabedoria na formiga. Eu nem quero destacar a questão da preguiça. A ênfase do texto é a preguiça. A preguiça é um pecado. Ninguém de nós pode viver uma vida preguiçosa. Mas eu quero destacar o fato de que a formiga, ela cuida em guardar. Ela tem a prudência, a sabedoria de fazer isso. No capítulo 30 de Provérbios, no versículo 25, o texto ainda volta a dar um destaque aí para essa postura da formiga. 30, versículo 25. Eu vou começar do 24 só para vocês entenderem um conceito. Fala assim, olha, 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo, habitam nos penhascos. Os gafanhotos que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. Mas o destaque que é dado à formiga é o quê? Alguém que armazena. Alguém que tem a prudência de guardar. No outro texto que transparece essa mesma ideia, Provérbios 13, versículo 11. É prudente e sábio não se gastar tudo o que ganha. É prudente e sábio guardar, não do ponto de vista da avareza, mas da prudência e da sabedoria. Capítulo 13 de Provérbios, versículo 11, diz assim, ó,
o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Observa, há um princípio aqui, queridos, do sentido de nós sermos prudentes, de pouparmos. O contrário de poupar é se gastar tudo o que ganha. Geralmente, na situação de endividamento, por exemplo, se gasta para além do que se ganha. O Senhor nos chama, o Senhor nos chama a gastar menos do que ganhamos, a sermos sábios. Se não é sábio, a palavra fala em Provérbios também, ela fala assim, olha, não viva buscando ficar rico. Isso não é sábio. É nesse termo. Mas também é sábio ajuntar aos poucos, não baseado na avareza, no desejo de ajuntar para juntar tesouros nessa terra, mas sob a ideia de ser prudente e sábio. E eu vou citar 2 exemplos aqui para não estender muito, mas vocês veem que quando, no caso de José mesmo lá no Egito, o Senhor traz uma direção a José, traz a direção ao faraó, o rei do Egito, para que durante os 7 anos gordos que viriam, ele poupasse alimentos para os anos da escassez. E José, ele é nomeado pelo faraó exatamente para executar esse trabalho e o faz muito bem, né? Então, outro texto que eu acho interessante, esse eu queria ler com vocês, é o texto de Atos 13, ou Atos 11, abram comigo aí. O texto, capítulo 11, diz assim, ó, versículo 27. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé. Ora, qual era o objetivo dessa profecia para a vida da igreja ali logo no início? Era exatamente fazer com que a igreja se preparasse para aquele tempo de seca que viria. E ver que os irmãos decidiram, então, providenciar ajuda. E depois mandaram essa ajuda para os irmãos de outros lugares. Essa ideia também me parece que está, por exemplo, bem estabelecida naquele texto dos talentos. Embora, geralmente, a gente use aquele texto de um ponto de vista de dons espirituais, de recursos espirituais que Deus nos dá, da vida de Cristo em nós, para multiplicar a vida de Cristo em outros, me parece que também há ali inserido um princípio, que é buscarmos multiplicar o que temos em honra ao Senhor. Vê, não é para acumularmos riquezas nessa terra, porque aqueles homens estavam buscando multiplicar o que tinha sido entregue para o seu Senhor. Não é para eles terem tesouro na terra, mas é como se eles buscassem ser bons administradores dos recursos que Deus lhes dava para multiplicarem, servirem ao seu Senhor. É o que a gente consegue contemplar ali. Vê, queridos, observem bem que eu estou falando dessas coisas com cuidado, porque existe a ganância, a avareza de querer juntar para si, entesourar coisas nessa terra, e isso é pecado. Mas existe uma diferença
para com a gente administrar as coisas, de modo a que a gente use o recurso que Deus nos dê de uma maneira sábia, a ponto, inclusive, de ter reserva, de multiplicar aquilo que Deus nos dá. Há aqui uma sabedoria que não é baseada na avareza, mas que é baseada no conselho de Deus para as nossas vidas. Em Efésios, eu não estou abrindo cada um deles, mas só para que a gente não fique tão esticado aqui, mas em Efésios 4, 28, quem estiver anotando aí, a parábola dos talentos está em Mateus 25. Em Efésios 4, 28, Paulo fala o seguinte: aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe com as mãos para ter o que repartir. A gente só tem o que repartir quando, de fato, a gente tem uma vida ordenada. Deus quer que a gente tenha condições de suprir outros. E se nós gastarmos tudo o que temos conosco mesmo, nunca haverá para abençoar e suprir outros. Nunca. Então, há aí uma intenção de Deus. Queria que a gente lesse. A gente leu no texto, na reunião passada, mas eu queria ler mais uma vez com vocês. Eu queria ler 2 Coríntios 9, mas eu queria só destacar 2 versículos. 2 Coríntios 9, 10 e 11. Estou terminando, queridos. Estou nos últimos textos aqui dessas 4 semanas aí de compartilhamento com vocês. 2 Coríntios 9, 10 e 11. A palavra do Senhor fala uma coisa aqui. Ela fala, olha que interessante. Ela fala assim, olha, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a generosidade de vocês resulte em gratidão a Deus. Amém? Eu acho muito interessante. Aquele que supre a semente é um multiplicador, queridos. A semente é o que semeia e o pão ao que come. O pão é o sustento diário. Ele vai operar para nos suprir e multiplicar a semente, baseado nos frutos de justiça. O que é frutos de justiça? Frutos de justiça, por acaso, não são exatamente aquilo que colhemos de fazermos a vontade de Deus, aquilo que é justo aos olhos de Deus? E aí sim vocês serão enriquecidos por Deus, supridos. O Senhor dará a graça dele com tudo. Mas tem um objetivo isso. Não é para que a gente ajunte para nós. Deus vai enriquecer vocês de todas as maneiras para que vocês possam ser generosos em toda e qualquer situação. Olha o objetivo do Senhor. O objetivo do Senhor nunca é que a gente ajunte, mas é que, tendo a vida ordenada, sujeita ao Senhor, de fato tenhamos disponibilidade, inclusive financeira, para suprir necessidades, para repartirmos e abençoarmos a outros. Queridos, tudo aponta para a mesma vontade de Deus, que é a vontade e o reino dele. E eu queria terminar tudo isso, essas questões básicas aqui, essas questões práticas, lendo um texto em Lucas 16. Vamos lá?
Eu queria me permitam ler, eu vou ler do 1 ao 16, ao 15. Mas presta atenção nesse texto. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então, ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas à sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que eu farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso, eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens. Mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Bem, queridos, eu queria ver, Jesus retrata a situação de um administrador desonesto, que estava desperdiçando os bens do seu senhor. Quando ele viu que ele já ia perder o emprego, ele vai lá, e aí ele começa a fazer graça para os credores, pra depois ele encontrar favor na vida daqueles homens. É engraçado que Jesus fala uma coisa, ele fala que os filhos, ele usa os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Ou seja, ele fala, olha, às vezes a pessoa se vale das riquezas desse mundo de uma maneira mais astuta para estabelecer relação, estar bem diante de situações com as pessoas do que os filhos da luz. E aí ele diz aquilo que ele queria dizer. Ele fala assim, usem as riquezas. O mesmo termo que é riquezas aqui é traduzido por mamon. Lá em vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e a mamon, as riquezas. O mesmo termo no grego. Está lá e está aqui.
Se a gente pudesse fazer uma tradução, é assim, ó, usem mamon, usem mamon, as riquezas desse mundo ímpio, para ganhar amigos, de forma que quando essas riquezas acabarem, eles os recebam nas moradas eternas. Queridos, talvez nós somos, aos olhos de Deus, ou temos sido, como esse mau administrador com as coisas do Senhor, que Ele tem colocado para nós. E o Senhor quer que a gente se arrependa e passe a fazer a vontade dEle. E, diferentemente daquele homem que passou a usar o recurso do seu Senhor para fazer amigos, para quando ele saísse do emprego, Deus quer que a gente se arrependendo de administrar mal o dinheiro que Ele tem nos dado, a gente passe a usar os recursos que Ele tem nos dado para o reino de Deus, para investir naquilo que é eterno, para ganhar amigos para a eternidade. Essa é a lógica da parábola de Jesus. Nós precisamos nos arrepender, queridos, diante do Senhor, da má administração dos recursos que Ele tem nos dado e estabelecer na nossa vida o reino de Deus em primeiro lugar, para entendermos que tudo que Deus tem confiado a nós é para a sua própria glória e reino. É para a sua glória. Não é para a gente ajuntar tesouro nessa terra. É a gente usar essas coisas que Mamon costuma usar no mundo para enriquecer e fazer os homens juntar tesouros para si nessa terra. A gente usar essas mesmas riquezas para a gente investir num tesouro nos céus, onde nenhuma traça nem ferrugem destrói. Servimos a um único Senhor, que é Cristo. Sermos fiéis no pouco, para que o Senhor nos acrescente. Sermos fiéis no pouco, para que o Senhor possa ir acrescentando graça à nossa vida, porque aí seremos fiéis no muito. Para que o Senhor possa nos confiar tesouros eternos. Quem sabe que por estarmos defraudando ao Senhor no trato com o dinheiro, isso não tem impedido a gente, isso não tem sido uma brecha na nossa vida, um pecado oculto que tem impedido a gente de ser usado por Deus para a salvação de pessoas. Às vezes ficamos buscando questões, mas o nosso próprio trato com o dinheiro está impuro. E Deus quer santificar a nossa vida, para que Ele possa nos usar, para que nós tenhamos muitos amigos na eternidade e um tesouro nos céus, onde ladrões não arrombam e nem furtam. Amém, queridos? Nós não podemos servir a dois senhores. Tudo isso que nesse mundo tem muito valor, para os homens tem muito valor. Os homens justificam de todas as maneiras possíveis o maltrato com o dinheiro. Mas o Senhor trata tudo isso como detestável, totalmente detestável. Então nós precisamos corrigir a nossa vida. Não só para colocar em ordem, de acordo com os princípios da palavra de Deus, mas também para termos vidas prontas para o que virá. Nós não sabemos ainda o que enfrentaremos. Nós não podemos estar todos enredados, atrapalhados, devendo, porque senão haverá sempre outros senhores em nossa vida. Quando vier o vamos ver, a gente vai estar todo enroscado. Não vai poder sair de emprego, renunciar a coisas porque a gente vai ter que ficar pagando dívida. Não vai poder confiar totalmente no Senhor. Nós precisamos contemplar essas coisas, né? Para que o Senhor seja o único Rei e Senhor das nossas finanças. Amém? Queria muito agradecer vocês pela paciência enorme que vocês tiveram comigo aí nessas 4 semanas, um mês inteiro, compartilhando o mesmo tema com vocês. E eu quero, como tenho suplicado ao Senhor, peço também a vocês que examinem as suas próprias vidas, suas famílias, e tomam a decisão de deixar o Senhor tratar a vida de vocês. Se submetam a Deus. Busquem conselho.
Os irmãos estão aí. Nós estamos para cooperar, queridos, para aconselhar. O Senhor já tratou a vida de irmãos e quer continuar a fazer isso entre nós, desse ponto de vista, nessa área da vida. E vai tratar-se de coração. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dedicado a Ele. Se essa tem sido uma área de fraqueza na sua vida, se o teu coração for totalmente dedicado ao Senhor, para remover o ídolo de Mamon, o Senhor vai te fortalecer. Amém? Os olhos dele estão passando para isso. Amém? Amém, queridos? É isso que eu queria compartilhar. Avaliem isso aí, anotem, ouçam de novo, apliquem a própria vida. É vontade do Senhor, eu creio de todo o meu coração. Amém?